de pecado. Irmãos, é hora, e a hora é agora, de nós nos prepararmos e começarmos a batalharmos por esta fé que uma vez foi dada aos santos, como disse o próprio irmão do Senhor em Judas, no único capítulo da Epístola de Judas, mas no versículo 3, nós temos que batalhar, e batalhar muitas vezes quer dizer deixarmos o nosso ego de lado, a nossa carne que às vezes é ferida, o nosso orgulho, e nos entregarmos àquele que julga justamente. Olha, nessa trajetória em que eu estou com o Senhor Jesus, olha, eu perdi muitos irmãos em Cristo. Mas perdi por quê? Porque quando eu comecei a analisar segundo a Bíblia e mostrar muitas coisas segundo a Bíblia, muitos deles acabaram deixando a gente de lado. Muitos deles acabaram até fazendo o quê? Falando mal, praguejando, dizendo que eu era desviado, que eu era isso, que agora eu queria pregar heresia dentro da igreja. Eu quero que alguém me aponte qual é a heresia que eu tenho pregado. Alguém me aponte e me mostre o que é heresia. Qual a heresia que eu tenho trazido aqui? Quando eu falo que nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo, aquilo que o próprio Jesus disse em João 7,38, segundo as Escrituras. Eu estava numa igreja, e nessa igreja uma vez eu fui questionar o seguinte: por que se escolhia quem deveria participar da ceia ou não? Porque a Bíblia não me ensina isso. E se eu sou seguidor de Cristo, eu tenho que procurar seguir o que está na bússola de comando, que é a palavra de Deus. Porque na igreja, tinha algumas igrejas que eu ia, nessa igreja que eu estava naquela época, se eu não desse o dízimo, eu não participaria da ceia. Quer dizer, o homem fazendo o papel de Deus, escolhendo quem deve ou não. Mas quando nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós vemos o seguinte: que aquele que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E Paulo completa: por causa disso, há entre vós muitos fracos e dormes, né? E muitos que dormem, muitos que estão doentes espiritualmente. Mas antes de tudo isso, Paulo diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e cada um coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe para a sua própria condenação, se ele come e bebe de maneira indigna. Então quando eu comecei a mostrar isso aqui, não, mas isso aí, mas aqui é diferente. Então aí está diferente com o que a Bíblia diz, né? Aí você vê, o que acontece? Eu comecei a criar inimigos dentro da igreja, mas na verdade não são inimigos, é o Espírito que estava coordenando eles. Eles estavam endemoniados? Não estavam, mas estavam deixando se levar. Foi o que aconteceu com Pedro. Se você pega lá o livro de Mateus, você vai ver Pedro. Jesus começa a dizer agora: o Filho do Homem vai para Jerusalém e vai ser entregue na mão dos gentios, ele vai ser crucificado. E Pedro chamou ele à parte e disse assim: não pense nisso, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. E o que é que Jesus diz a ele? Para trás de mim, Satanás, que conhece as coisas só que são dos homens e não de Deus, não conhece as coisas de Deus. Pedro estava endemoniado? Não, porque alguns instantes antes Jesus falou: olha, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro estava cheio do Espírito, Pedro estava tendo na unção do Espírito, mas ali o que acontece é que ele se deixa levar. É por isso que Jesus, falando aos seus discípulos no livro de Mateus, ele fala o seguinte: que nós temos que orar e vigiar para que não entremos em tentações, né? Na época de Jesus, nem todos eram endemoniados, mas muitos ali se deixavam ser levados pelas hostes das trevas, pelos pensamentos mundanos. Então, agora é a hora de nós abrirmos os olhos, porque esta guerra para a qual fomos alistados, ela começou lá no céu. No capítulo 12, versículo 7 de Apocalipse, você vê que no céu batalhou Miguel e seus anjos. Batalhou também o dragão e seus anjos, a antiga serpente, que hoje é um dragão. E por que ela cresceu tanto? Porque o homem tem dado mais ouvido às questões do homem do que a questão de Deus, do que as coisas de Deus. É por isso, porque quando o homem vai pela vontade dele, ele acaba quebrando a cara. Mas quando ele vai pela vontade de Deus, quando ele vai fazendo se cumprir o que diz o capítulo 5 de Lucas, quando Pedro disse: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda para pescar e não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra, aleluia. Então a palavra é que faz o diferencial, meu irmão.
Você está alistado e está na guerra, mas até aqui você só está levando pancada. Por quê? Porque você não está lutando pelas armas espirituais. E a arma espiritual começa com a submissão, começa com a oração, começa com a busca constante de Deus, começa com a autonegação. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque hoje estamos aqui não para nos agradar, não para massagear o nosso ego, mas para declarar que nós somos testemunha viva de que o nosso Redentor vive. Para fechar, é como aquele homem, aquele endemoniado de Gadareno, no capítulo 5 do livro de Marcos. Ele quis ter com Jesus, depois foi liberto. Jesus falou, não, volta para a sua terra, volta para a sua família, volta para a sua parentela e anuncia quão grandes coisas Deus fez por você. Ou seja, não precisava nem aquele homem falar nada, porque o seu testemunho presente, aleluia, iria definir e iria confirmar que realmente algo sobrenatural aconteceu na vida dele, a transformação. E é isso que a igreja precisa passar no dia de hoje. Não é o fato de levantar a mão, aceitar Jesus, mas se não houver transformação, então não existe nada. Vai se cumprir o capítulo 3 do Evangelho de João. Se não nascer de novo, tudo vai ter sido em vão. Irmãos, a hora é agora de despertarmos do nosso sono, porque a nossa salvação, disse Paulo, está mais próxima hoje do que quando aceitamos a nossa fé. Então vamos viver na verdade, em verdade absoluta e plena diante do amor de Deus em nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção. Tá? Eu me cedi um pouco, me perdoa. Se você puder, compartilha com a gente. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás em nome de Jesus e vamos à luta, né? Agora e todo sempre, até que o Senhor venha nos buscar. Amém, graças a Deus.